Boa noite, amados. Amém. Graça e paz do Senhor, amém. Sejam multiplicados no conhecimento da palavra, amém. Então a gente está aqui nessa noite, amados, no culto de ensino, para aprender mais do Senhor, entender o que Ele quer para as nossas vidas e poder desfrutar daquilo que Ele tem para nós nesse tempo, amém. Então, amados, temos tido uma série de pregações aqui com o pastor mencionando sobre crescimento espiritual, amém. No nosso último culto de ensino estávamos tendo um ensinamento sobre crescimento espiritual e é uma coisa que o Senhor incomodou no meu coração para estarmos dando continuidade, né, a esse assunto. De fato, amados, nós estivemos pregando aqui no dia de inauguração da Escola Rema, falando sobre vida de prosperidade. E, amados, uma coisa que é importante nós entendermos que sem o crescimento espiritual, sem a devida maturidade, nós não iremos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Sabia disso, querido? A Bíblia fala, amados, que... abre comigo lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 1. Eu vou ler na revista atualizada, amém? Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amados, veja que o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, ele começa a leitura do texto fazendo uma analogia, uma comparação. Ele está fazendo uma menção aqui de que o filho de um dono de uma casa, de um empreendimento, de uma propriedade, ao passo que ele ainda é menor de idade, ele não alcançou a maturidade, ele não alcançou ainda o crescimento necessário, apesar dele ser, juridicamente falando, legalmente falando, dono de tudo, ele não tem nada. Parou para perceber isso? Ele fala, o herdeiro menor em nada difere de um escravo. E Paulo está falando aqui, querido, num contexto em que escravo não era igual a gente tem hoje. Um empregado que trabalha sob regras trabalhistas. Existe uma série de direitos conseguidos por lei. Estamos falando de escravos que eram tratados meramente como mercadoria. Ou seja, escravo não tem direito a nada, o direito dele é ficar calado, o direito dele é não reclamar. Isso era um escravo. E aí Paulo está falando, amados, que o filho do herdeiro, aliás, o herdeiro quer dizer, de fato, o filho do dono da casa, do empreendimento, o que seja, ele em nada difere desse escravo. Por quê? Porque não atingiu a maturidade, não obteve o crescimento necessário. Então, amados, veja que coisa interessante. O que Deus está querendo falar aqui para nós, através desse texto aqui, é que sem a devida maturidade alcançada pelo crescimento da palavra, nós somos herdeiros em Deus de todas as promessas. A Bíblia fala que além de sermos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer isso, amados, não existe uma hierarquia igual existia na aliança judaica, em que o primogênito recebia a maior parte, o filho do meio recebia 50% e o mais novo 25%. Isso não existe no reino dos céus. Ele fala que nós somos feitos herdeiros, mas você não é qualquer herdeiro, você não vai ter um terço, você não vai ter 20%, você não vai ter 10% da herança, você é co-herdeiro. O que quer dizer isso? Você está em patamar de igualdade com Cristo no que diz respeito às bênçãos no reino dos céus. Amados, isso por si só já é motivo de grande alegria da parte de Deus. Mas veja só o que ele está falando aqui, amados. Você pode ser herdeiro, e nós somos herdeiros disso em Deus. Mas, amados, sem a devida maturidade, você não vai ter acesso a isso.
Sabe? E é esse o motivo pelo qual a gente às vezes bate muita cabeça dentro da igreja e vê muito crente desapontado com Deus, revoltado, porque vê o mundo lá fora, pessoas que prosperam, pessoas que se dão bem nos negócios, pessoas que os empreendimentos dão tudo bem, e aí para você que é crente é tudo difícil, e você começa a praguejar e a reclamar, esse negócio aí, não sei porque não funciona para mim, é porque para mim tudo é mais difícil, é porque isso, aquilo, outro. Amados, isso reflete a falta de maturidade que você tem. Porque nós temos que entender que a maturidade ou o crescimento, ele vem mediante algo chamado de tempo. Sabe, é tolice você querer e esse é o grande erro de várias pessoas, é querer comparar desempenho e produtividade de pessoas que começaram a caminhada agora com quem já tem um tempo de estar lá na frente, amados. Isso não quer dizer que porque você começou hoje, você não vai ter acesso a bênçãos e desfrutar de coisas poderosas em Deus. Mas, amados, não se cobre de ter o mesmo conhecimento e querer desfrutar de coisas que Deus não está fazendo dessa maneira. Querido, se o próprio Deus não está cobrando de você algo, pare de se cobrar um desempenho sobrenatural e espetacular. A Bíblia diz que é Ele quem dá o crescimento. Então nós temos que começar a discernir essas coisas. Veja que coisa interessante, amados. Vamos lá para 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Estamos em um culto de ensino, nós vamos fazer baseado tudo na palavra, amém? Então, no 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Pedro ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, amados, vê o que o apóstolo Pedro está mencionando. Nós devemos desejar ardentemente, intensamente, com grande vigor, o genuíno leite espiritual, para que através desse leite, ou seja, através desse alimento básico, a gente acesse um crescimento para a salvação. Então, amados, nós temos que começar a entender que crescimento do reino dos céus, ele não é automático. Você pode repetir isso comigo? Crescimento espiritual não é automático. Se fosse assim, a pessoa com 30 anos de igreja seria a pessoa mais madura do mundo. E como o pastor aqui deu um exemplo no último culto de ensino, o que você mais vê é gente com 20, 30 anos de igreja completamente imaturo. Por quê? Porque o crescimento, ele não ocorre de forma automática. Não é só você botar lá e, vamos lá, bota o carro para rodar e vamos ver o que é que vai dar. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que o primeiro passo para que nós possamos crescer no Senhor é o quê? Desejar ardentemente. Você precisa desejar crescer. Sabe, amados, você não pode, eu e você, nós não podemos achar que é normal ou que é salutar, entra ano, sai ano e você está do mesmo jeito. Quantos livros você leu? Sei, aquele da capa azul. Tá, quantos capítulos da Bíblia você leu esse ano? Eu li os devocional lá quando o pastor mandava. Quantas aulas você frequentou do Vida Eficaz? Quando eu estava escalado. Queridos, isso traduz uma falta de compromisso com o crescimento. Eu preciso desejar ardentemente crescer. Por quê? Porque através do crescimento eu vou alcançar a salvação. De quê? Da minha alma. Porque o apóstolo Paulo fala que o intuito é esse, para que possamos perseverar e alcançar a salvação da nossa alma. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer para crescer é o quê? Desejar crescer. O segundo passo é me alimentar do leite espiritual, do leite da palavra. Mas assim, o mais importante é entendermos que existem estágios de crescimento. Diga comigo, estágios de crescimento. Então, por exemplo, eu posso falar isso com conhecimento de causa. Eu estou passando por isso agora.
Então, por exemplo, nós vemos uma bebê lá, Helena, está fazendo 2 meses hoje, amém? Glória a Deus. Então, passa rápido. Então, amados, você olha assim, entendeu? Eu vejo, hoje, o alimento que ela se alimenta é único e exclusivamente do leite materno. Eu preciso dar outra coisa para ela crescer? Não. Por quê? Porque tudo que ela precisa está no leite materno. Agora, a gente sabe que a partir dos 5, 6 meses de vida, aquele leite passa a ser insuficiente para as necessidades de crescimento e desenvolvimento que ela necessita. E aí começam a ocorrer as complementações alimentares. Amados, no reino do Espírito é a mesma coisa. Há um tempo em que precisamos receber o leite, como bebês, como os neófitos, recém-nascidos no reino dos céus. Lá em Efésios, vamos lá para o capítulo, Efésios capítulo 4, no versículo 11, diz assim, e ele mesmo concedeu, e por que é importante a gente crescer, amém? A gente precisa entender, só abrindo um parênteses aqui, que não adianta eu chegar para você e dizer assim, olha, é importante que você cresça. Tá, tudo bem, nós lemos aqui que tem a salvação da nossa alma, mas você precisa começar a entender a importância disso. Por que eu devo crescer? Por que eu devo crescer no meio do corpo de Cristo? Por que é tão importante que eu possa crescer? Porque, amados, falar por falar, às vezes não vai gerar em você o desejo genuíno daquilo, até você começar a ver a importância daquilo. Então, por exemplo, digamos que eu chegue para você e diga assim, olha, tem um passeio bom para você fazer aqui. Qual que é o passeio bom para você fazer aqui, perto de Maringá aqui? Ah, tem um passeio legal que é lá no Rio Paraná. Você pega ali, vai para Porto Rico ali e tal, sai aqui, 2 horas de carro você chega lá. É um passeio bom? Ah, é bom. Se eu falar assim, é bom, é divertido, você vai, pode até não dar muita bola. Só para você dar ênfase, olha, é legal, você chega lá, você passeia, você vai conhecer o rio, água cristalina, bem quente, não sei o quê, tarará. Você vai gerar dentro de você o quê? Algo chamado de expectativa. Você vai começar a ver a importância daquilo. E vai começar a gerar dentro de você um desejo genuíno de desfrutar daquilo. No reino dos céus, a mesma coisa. Precisamos entender por que eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer para que ocorra a salvação na minha alma. Mas eu também tenho que crescer por quê? Porque eu estou inserido numa igreja. E a igreja não pode crescer se você, enquanto membro, individualmente, não cresce. Porque às vezes, queridos, a gente que às vezes quer só terceirizar a responsabilidade. A igreja não cresce porque o pastor está orando pouco, misericórdia, amém? A igreja não cresce porque o pastor não está botando fé para o negócio engrenar. Queridos, cuidado com isso. E você, como é que está na sua casa? Como é que estão as suas orações com relação à igreja? Como é que está o teu devocional diário de intercessão pelo crescimento da obra? Como é que está o teu empenho em crescimento individualmente, na comunhão com o Espírito Santo, no discernimento da palavra, na compreensão do que Deus tem para a sua vida, para o propósito, e de você ser frutificar e ser uma bênção na igreja. Amados, a igreja é feita por membros, nós somos membros dessa igreja. Um corpo, quando ele cresce, ele tem que crescer em proporcionalidade. Se um membro cresce mais do que o outro, você gera uma deformidade. Não existe, mas um crescimento saudável em que apenas uns crescem e outros não. Todos temos que crescer. Todos temos que crescer. A igreja ela não pode crescer se nós, enquanto indivíduos, não crescemos conjuntamente. E isso nos traz um papel de responsabilidade. Nós estamos aqui com o propósito de sermos uma bênção, conquistar vidas para Jesus, mas eu também preciso crescer, porque se eu cresço, a igreja cresce. E ele fala aqui, e ele mesmo concedeu, Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, diga assim comigo, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, diga comigo, desempenho do seu serviço, para a edificação, diga comigo, edificação do corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está mencionando aqui sobre a diversidade dos dons ministeriais, mas nós podemos trazer um assunto de crescimento, que é importante que haja o crescimento para que haja uma edificação do corpo de Cristo. Ou seja, quando eu cresço, eu não só cresço para mim, eu cresço
para a salvação da minha alma, mas eu também cresço no contexto do corpo de Cristo. Porque quando eu cresço, eu sou uma bênção na minha igreja. Porque quando eu cresço, eu sou uma bênção no departamento em que eu sirvo. Porque quando eu cresço, eu sou uma bênção para alcançar outras vidas. Amém, queridos? Então precisamos entender que existe isso. E aqui, amados, vamos lá para 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, no versículo 12. Amém, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amados, o apóstolo João, escrevendo essa carta, ele vai falar aqui de 3 estágios. Não sei se você consegue perceber, mas nós podemos fazer uma separação nos estágios de crescimento aqui, podemos mencionar. O primeiro estágio que ele está mencionando aqui são aquilo que Pedro fala no que nós lemos no primeiro texto aqui, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 2. São os bebês ou os filhinhos. Quando ele menciona aqui, queridos, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. No versículo 14 ele fala: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Então, ele está falando aqui diretamente a quem? A alguém que é novo convertido. É um filhinho, é um bebê, é um recém-nascido. Amém? É aquele que acabou de conhecer ao Pai, aquele que acabou de ter os seus pecados perdoados, é aquele que acabou de entrar na família de Deus. Então esse é o primeiro estágio de crescimento, é o bebê. Bebê se alimenta de leite. E aí, amados, isso é tão importante que nós precisamos começar a entender que para beber, amados, não adianta você dar uma feijoada, não adianta você dar um alimento, como diz o canal, não adianta você fazer um pirão muito grosso, senão o menino vai morrer, vai se engasgar, não vai conseguir digerir, entendeu? Ou seja, queridos, não adianta a gente às vezes querer trazer em pregações que são feitas ao ar livre, pregações de evangelização, temas de complexidade muito elevada, porque o intuito não é esse. Você entende? O alimento naquele momento não vai conseguir ser digerido. Agora, estamos em um culto de ensino. Neste culto de ensino, destinado a pessoas que estão buscando a maturidade em Deus, podemos trazer palavras com um caldo mais grosso, palavras que vão trazer uma substância maior, palavras que vão fazer uma firmeza maior. Você entende que existe um propósito para tudo? Você entende que esse Vida Eficaz, esse culto que é destinado aqui, amados, é um culto que ele é preparado para trazer uma palavra com um conteúdo maior, coisa que você vai poder digerir, que a gente às vezes tem palavras que são pregadas aqui, que tem cultos no domingo que não dá para ser pregado, amados. Tem tipos de ensino que são pregados aqui, que não dá para ser ministrado num domingo à noite. Por quê? Porque domingo à noite tem culto, tem visitante. Tem pessoas imaturas, tem pessoas que só vêm uma vez, não, o domingo tem muita gente que só vem no domingo para a igreja. Então, se você chegar com uma palavra às vezes muito pesada, uma palavra muito complexa, a pessoa pode se assustar, a pessoa pode interpretar de maneira equivocada. Por isso que existem cultos específicos de ensino. E é importante que, se você está comprometido em crescer, você compareça a esses cultos. O fato de você estar aqui num domingo à noite, um clima desse de chuva, demonstra para Deus e para a liderança da igreja que você está empenhado em crescer, em se alimentar da palavra. Amém, queridos? Que você não está conformado apenas com o leite, que é importante, mas não é suficiente muitas vezes, dado o crescimento que precisamos. Então ele está falando aqui primeiramente dos filhinhos. Aí ele depois vai falar dos jovens, ou que seriam
pessoas que estão na sua caminhada de maturidade. É a pessoa que ela não é bebê, mas também não é um adulto. Está ali no meio da estrada. É uma pessoa, como ele falou aqui, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. No verso 14 ele continuou falando assim, jovens, eu vos escrevi porque sois forte, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, o que é um jovem? É uma pessoa que ela já passou da fase infantil espiritualmente, ela está tendo experiências com Deus, ela tem de fato vencido o diabo em várias circunstâncias e está perseverando para alcançar o status de maduro. Mas os pais, a quem o apóstolo João menciona aqui, veja o que ele fala, pais, eu vos escrevo, verso 13, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, amados, e ele continua dizendo assim, pais, no verso 14, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Amados, a característica genuína de alguém que é pai, que o apóstolo João menciona aqui, alguém que já é maduro espiritualmente, é alguém que tem plena convicção de quem ele é em Deus. Por quê? Porque ele conhece a Deus. Porque ele já teve experiências com Deus. Ele tem uma convicção tão forte dentro dele de quem Deus é, que ele não se abala em meio às circunstâncias e tribulações. Sabe, amados, é a pessoa que o mundo está caindo ao redor e o cara está na paz, está sossegado. Por quê? Porque ele sabe o Deus a quem ele serve. Isso é um reflexo da maturidade. Queridos, a maturidade leva você a não se apavorar mediante as dificuldades e situações. Sabe, eu digo isso, não que eu me julgue maduro, eu sei que a gente tem muito a ser trilhado nisso, mas o que a gente observa, vou trazer um exemplo natural, como o apóstolo Paulo já dá vários exemplos na Bíblia de analogias naturais. Eu lembro como na minha jornada profissional, a gente amadurece muito com a prática, mas eu nunca esqueço um dia que a gente teve um caso um pouquinho complicado, e aí uma pessoa chegou para mim e disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse, sabe o que é que a gente precisa algumas horas na nossa vida? Alguém de cabelos brancos do nosso lado. Cabelos brancos são aqueles que já passaram por isso. Cabelos brancos são aqueles que não se desesperam em meio situações. O cabelo branco é aquele que vai chegar para você e vai dizer, não se afobe, fique tranquilo, vai dar certo. É aquele que vai pegar na sua mão e vai dizer assim, olha, vamos fazer desse jeito aqui, porque eu já andei por esse caminho e posso assegurar a você que esse é o melhor caminho. Ou, não faça isso aí porque eu já fiz e me dei mal. Vá por esse caminho. Nós precisamos entender que do Senhor, para alcançarmos aquilo que nós desejamos e somos herdeiros, e temos direito a isso, precisamos ter a maturidade. Ter esses cabelos brancos espiritualmente, né? Amém? Tem muita gente aqui que não tem cabelo branco, eu já estou começando com alguns, mas você precisa desenvolver isso, amados. O que é isso? É a convicção de quem você é em Deus. Então, o que ele está falando aqui, amados, ele fala dos filhinhos, dos bebês, ele está falando aqui dos jovens, mas também fala dos maduros, dos pais. E qual a característica de um pai, de um maduro espiritualmente? O que sabe quem Deus é. Amados, como você sabe quem Deus é, querido, pode vir o Satanás, a satanoa, quem quiser estar falando da sua vida, que você não se abala. Por quê? Porque você tem convicção de quem você é em Deus. Amém? Amados, isso é tão importante que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, vamos abrir lá para a gente poder ver. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma repreensão aqui nessa epístola, em alguns aspectos, e uma das coisas que ele menciona aqui, amados, nesse texto muito importante, é sobre a falta de crescimento. Esse texto é bastante conhecido, amém? Sobre a falta de conhecimento, a falta de crescimento, perdão, porque era gerada uma expectativa de um crescimento, e eles simplesmente ligaram o botão do piloto automático. Tem muito crente, filho de Deus, que ligou o piloto automático da sua vida. Eu venho para os cultos, eu vejo uma pregação ou outra, eu escuto um louvor e está bom demais.
e Deus dá o crescimento. Não é assim. Nós lemos aqui, o primeiro texto que nós lemos, que nós precisamos desejar ardentemente o crescimento. Então, o crescimento você precisa desejar. Por quê? Porque você sabe que é importante. Você precisa desejar. Você não pode ficar inerte, achando que igreja é lugar só de um clube social, e você vem aqui, é um esquenta-banco de igreja, entrando, saindo, a vida da mesma forma, porque não cresce. Não são esses os planos que Deus tem para nós. E ele vai chamar a atenção deles dizendo assim, ó, a partir do versículo 11, no capítulo 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornados como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Então, depois ele vai continuar lendo esse texto aqui, mas veja só que coisa interessante ele começa mencionando aqui. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Mas uma das características que a gente observa em muita gente que tem uma imaturidade é gente que não sabe ouvir. Sabe, minha mãe dizia uma coisa lá na Paraíba que era a maior verdade, quando eu era pequeno. Deus fez você com 2 ouvidos e uma boca. Por que será? Você precisa ouvir mais do que falar. Sabe uma característica de alguém que é maduro, dos cabelos brancos que a gente estava mencionando? Pode perceber, você pega uma pessoa mais velha, uma pessoa com mais maturidade, uma pessoa que é considerada sábia por muitos, é uma pessoa que muitas vezes ela é tida por chato, porque ela é calada. Não é de falar muito. Sabe o momento de brincar e tal, mas é uma pessoa que em geral você vê ela assim mais calada, mais reservada. Por quê? Porque ela entende que ela precisa ouvir mais do que falar. E às vezes a gente não para a nossa boca de falar o que não deve. E Deus está chamando a atenção para nós que para que haja o crescimento espiritual, nós precisamos, primeira coisa, queridos, desejar o crescimento. Segunda coisa, não ser tardio em ouvir. Sabe, a repreensão quando ela vem pode não parecer agradável, de fato não é. Mas você precisa às vezes baixar a cabeça, ouvir e ficar calado. E aceitar. Sabe por quê, amados? Porque isso vai produzir em você frutos de justiça. Agora, se você tudo rebate, não, mas é por quê? 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 Não, mas é porque isso? Não, mas é porque aquilo? Não, é porque você não sabe? Não, é porque você não entende. Amados, quem muito se justifica, algo tem de errado. Quem me justifica, quem te justifica é o Senhor. Sabe, quando a gente vai adquirindo maturidade na nossa jornada, a gente vai começando a entender que não precisa ficar se justificando demais. Sabe, a gente se justifica para quem é imaturo. Por exemplo, minha filha Júlia, de 8 anos. Filha, não faça. Por quê? Porque eu estou falando para não fazer. Por quê? Porque eu estou dizendo a você para não fazer. Porque eu já fui por esse caminho e não deu certo. Mas por quê? Porque eu estou dizendo a você. Mas vai chegar uma hora, querido, que ela já vai entender. Como algumas coisas ela já entende. Agora, se eu ficar agindo dessa forma, aí tem uma coisa de errado. Porque a gente entende que uma criança de 8 anos faz isso. E a gente acha feio quando um adulto age dessa forma. Mas, às vezes, no reino do Espírito, estamos da mesma forma. Mas, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Mas, Senhor, por que está assim? Mas, Deus, por que você falou isso e está acontecendo isso? Mas por que não sei o que, não sei o que? Quando nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes o que precisamos ficar é somente calado,
adorando ao Senhor, dizendo: Pai, eu confio em Ti, sei que de Você vem a minha provisão, vem o meu sustento, o meu socorro, e vem a resposta do que eu preciso. Ponto, acabou, ponto final. Porque o diabo vai trabalhar com isso na tua vida, mano. O diabo vai começar a fazer ciranda na tua mente, jogando com você. E você precisa começar a entender que para você crescer em Deus, eu e você precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Mas isso, amados, requer de nós estarmos sendo mais ouvintes do que falantes. Obviamente, falar, a Bíblia fala que o espírito da fé crê, por isso falar, nós temos que falar a palavra. A palavra. Não é ficar falando a dificuldade, não é ficar falando a falta, o que não tem. Tem aquele texto lá em Mateus, quando fala sobre a pesca, quando Pedro lança o anzol e pesca o peixe com uma moeda de ouro na sua boca, e a Bíblia diz que quando eles foram cobrar os impostos republicanos, quando ele volta, Jesus se lhe antecipou. Ele não deixou nem Pedro falar. Senhor, não tem dinheiro, não deixou nem falar. Porque às vezes, amados, estamos abrindo a nossa boca e falando só o que... Mas, Senhor, tu não está vendo não que a minha casa está cheia de goteiro, o teto vai cair na minha cabeça, eu vou morrer, minha família vai morrer, eu não sei mais o que fazer, eu vou enlouquecer e tudo mais. Você fica falando essas coisas, amados, é um sinal de imaturidade. Porque sabe quem está adorando, batendo palma quando você faz isso? Satanás. Está achando ótimo. Quando você começa a falar essas coisas, o diabo fala: agora eu já sei como é que eu vou atormentar a vida dele. Agora eu sei como é que eu vou atormentar a vida dele. Amados, não dê espaço para essas coisas na sua vida. Mas para isso, precisamos crescer. Não adianta você chegar e dizer: Senhor, o Senhor me fez cabeça e não cauda. A tua palavra diz que eu vou melhorar essa terra. A tua palavra fala, Senhor, que eu fui feito herdeiro e co-herdeiro com Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus vai perguntar para você: e a sua maturidade, onde está? E o teu compromisso, onde está? E os teus comportamentos ante as dificuldades, como estão? Porque, amados, a maturidade, ela vem mediante algo chamado de processo. Diga assim comigo: processo. Existe um processo a ser enfrentado. Agora, às vezes a gente quer ser muito imediatista, né? E tem gente que é tola e fica botando a fé no meu. Não, mas eu tenho o espírito da fé. Não, mas eu falo pela fé. Deixa eu te falar uma notícia que pode te chocar, tá? Mas... e eu vou ter muito cuidado para falar isso aqui agora, mas receba como sendo da parte do Senhor. Fé é a base da nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amados, com todo o temor que eu tenho ao Rei dos Céus: fé unicamente pode não destravar muita coisa na sua vida. Você pode declarar com a fé que tiver. Se você não tiver maturidade, Deus não vai dar o que você precisa, porque Ele não é um irresponsável. Porque tem gente que o coração não está no Senhor. Pode ter a fé que tiver. Se o coração não estiver no Senhor, não vai alcançar aquilo que o Senhor deseja. Quem aqui é pai sabe como é. Às vezes seu filho quer uma coisa, você fica com o coração partido, porque você queria ofertar aquilo na vida dele, mas porque ele não tem maturidade, você não faz isso. E você é mal por conta disso? Não. Você não faz porque você tem um entendimento de que aquilo ali na mão dele, em vez de ser uma bênção, vai ser uma destruição. Da mesma forma o nosso Pai Celestial. Tem crente que está subindo o monte, descendo o monte, fazendo vigília, campanha para destravar, campanha para isso, aquilo, outro, está fazendo a caminhada da fé, pedal da fé, não sei o que da fé, achando que vai destravar. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus, isso é fato. Mas, amados, nós vamos ler um texto aqui que você vai entender isso, mas a Bíblia fala mais que a fé se acrescenta em outras coisas. Você e eu precisamos entender isso, e precisamos, isso vem através do crescimento da palavra. Amados, às vezes nós ficamos com um pensamento equivocado de dizer assim: mas esse negócio de conhecimento, se aprofundar muito na palavra, isso é bobagem. Sabe por quê? Porque Jesus era simples.
Jesus era simples. Jesus não era simples não, querido. Ele sabia discernir qual a palavra que ia ser destinada para cada sermão, para cada público que ele queria atingir. Quando era o público das massas, a palavra era mais simples. Mas quando a palavra tinha que apertar o nó para os discípulos dele, teve um dia que quando ele deu uma pancada lá, eles disseram assim, eles se virou e falaram, e vocês não vão embora também não? Já achando que eles iam tudo embora. E aí quando eles falam, mas para onde nós iremos se só você tem as palavras de vida? Mas amados, entenda que existem situações. Agora, o que nós precisamos entender é que ficamos muitas vezes, que nada, velho, fica o povo falando só sobre esse negócio de crescimento espiritual, isso é bobagem. Isso a gente tem que ficar só falando sobre fé, porque sem fé é possível agradar a Deus. Aí a gente não fala sobre crescimento, a gente não fala sobre doutrina básica, a gente não fala sobre escatologia, a gente não fala sobre vida e prosperidade, não fala de outras coisas, e você vive uma vida sem acessar aquilo que Deus quer e fica sem entender. Precisamos, amados, crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente requer entender que só a base não é suficiente. É importante, porque sem a base tudo cai. Agora, precisamos ter outras coisas para poder acrescentar. Porque, amados, o desejo de Deus para mim, para a sua vida, é que andemos numa vida de prosperidade. Não é uma vida que você está escapando, sobrevivendo aqui, e vai passar pela raspando assim para ir para o céu na última da última, não. Na repescagem. Amados, isso não existe. Do que vem da parte de Deus, não existe isso. Porque tem crente que está querendo subir na repescagem. Sabe o que é a repescagem, né? Na época do vestibular aqui, tinha a primeira chamada, a segunda chamada, aí quando não tinha mais, vai já a repescagem aí, pega todo mundo que faltou aí, vaga sobrando mesmo, pega para todo mundo aí. Amados, isso não existe no reino dos céus. Deus não quer que você suba na última da última, não. Deus quer que você suba no primeiro lugar, como rei. Agora você tem que ter maturidade, para desfrutar da promessa. Amém? E ele fala isso, ó. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vê que coisa interessante. Uma característica que ele está mencionando aqui de uma pessoa que é madura é o quê? É a capacidade de discernir. Isso é tão verdade, amados. Quem tem filho pequeno aqui sabe como é. Você tem que falar 10 vezes. Olha, se você estiver andando na rua e uma pessoa chegar para você desconhecido, não aceite nada, não diga seu nome, não responda, não faça. Por quê, amado? Porque é ingênuo. Porque acha que não existe maldade. Porque acha que as pessoas vão fazer só o bem. Agora, quem é maduro já sabe. Consegue ter esse discernimento, consegue entender. Opa, nessa situação aqui eu consigo entender que tem uma coisa de errada ali. Porque o bem, todo mundo discerne, amado. O bem todo mundo discerne. Desfrutar o que é bom, todo mundo consegue. Agora, conseguir discernir, separar o joio do trigo, ver que no meio de um negócio que parece bom, tem uma cilada do diabo, só quem é maduro. Para não ser pego na cilada. Tem gente que às vezes fica, ai Senhor, me dá um emprego, abre uma porta de emprego para mim, para que eu possa prosperar, para que eu possa crescer em Deus e tudo mais. Aí chega a pessoa, pastor, olha, Deus ouviu minhas orações. Surgiu uma porta de emprego para eu trabalhar todo domingo, toda quinta à noite. Vê que bênção. O salário é lá em cima, ó. Queridos, você acha que realmente Deus está interessado em que você não venha mais para a igreja? Não, mas é porque a gente orou e aconteceu conforme a gente orou. Queridos, tenha maturidade para discernir o bem e o mal. Será que isso de fato é uma porta que Deus está abrindo para você? Isso se requer através do quê? Do crescimento espiritual. E ele está mencionando aqui, ó, uma coisa interessante. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática,
Amados, não existe forma de você crescer e se desenvolver em Deus se não for por meio da prática da palavra. Tudo que você exercita há um aperfeiçoamento. Isso em tudo, tá? Pode ser na academia você malhando para o teu músculo ficar hipertrofiado, pode ser na tua atividade laboral que você vai fazer, que quanto mais você faz, melhor você fica. Pode ser num prato de cozinha que você vai cozinhar, que você começa cozinhando, é um desastre, mas depois você vai começar a melhorar e ficar mais refinado. É ou não é? Às vezes você vai fazer um ovo em casa, parece que passou uma guerra na cozinha. Aí depois você vai melhorando, quando você vai quebrar o ovo cai certinho, você não quebra a casca junto, cai todo mundo dentro da frigideira. Isso acontece, amém? Quando eu comecei a morar sozinho, acontecia muito, ia bater o ovo, quebrava tudo lá dentro, meu Deus do céu. Mas, amados, com o tempo você vai melhorando. Por meio do quê? Da prática. Agora, se a gente não se alimenta da palavra, malemar vem para os cultos, malemar escuta a palavra do Senhor, e não põe em prática, como é que vai crescer? Tudo que não é exercitado atrofia. Guarde isso para a sua vida. Tudo que você não põe em prática atrofia. Isso serve para coisas boas no reino do Espírito, mas também para o pecado e para o diabo. O que você se esmera a fazer vai crescer e fortalecer. Se você é reincidente em determinado tipo de pecado, porque às vezes a gente tem um pecadinho de estimação, né? Aquele pecadinho que ninguém está vendo. Não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe. Aquele pecadinho que ninguém sabe, mas está lá escondido. Ninguém vê, mas Deus vê. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Aquele pecadinho ali que você está fazendo, está ali, ninguém está vendo. Estou fazendo. Ninguém está vendo, mas eu estou fazendo. Ninguém está vendo, mas eu estou ali, fazendo. Ninguém está vendo. Quer um exemplo disso? Vou falar. Sabe um pecado que parece inofensivo para muitos cristãos, mas é a queda de muita gente? Chama-se pornografia. Nossa, a gente é crente. Ninguém aqui vê essas coisas não. Querido, Deus sabe que eu estou falando isso. Você está lá em casa, celular, papapá. Vê, não, mas eu não estou pecando, não estou falando com ninguém, então não sei o quê. Cuidado com isso aqui, amados. Cuidado com os seus olhos veem. E às vezes a gente fica exercitando práticas erradas, achando que não vai fazer mal para a gente. E isso é uma pedra de tropeço. O que você exercitar vai fortalecer. Mas o que você abandonar vai atrofiar. Queridos, com a mesma força que isso pode ter te prendido, seja o pecado que for, na área que for na sua vida, se você abandonar de vez, vai atrofiar. Vai perder a força. Agora, o que você se esmerar a fazer, vai fortalecer. Então ele está falando aqui que o crescimento de quem é maduro vem por se alimentar de um alimento sólido, mas também pela prática da palavra. Ou seja, de pessoas que não se conformam com a superfície. Pessoas que não ficam no entendimento de achar que, não, mas a gente é simples, porque Jesus era simples. Não, amados, nós precisamos nos esmerar em nos aprofundar, em conhecer mais e mais do Senhor. E a escola Rema aqui nessa cidade tem esse propósito, amém? É que você seja encharcado com várias matérias que vão trazer iluminação sobre a sua vida de vários assuntos e vão despertar em você um desejo em conhecer mais profundamente as Escrituras, em conhecer profundamente quem Deus é. De sair esse papo, dessa barca furada, de ficar com esse pensamento de dizer, não, mas Jesus era simples, só o básico já é suficiente. O básico é suficiente para quem é bebê, para quem é recém-nascido, mas eu e você temos que almejar a maturidade, alcançar a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito. Quem é maduro em Deus? Porque, amados, o que é que o crescimento é promover em mim e em você? Já parou para pensar?
falando da nossa salvação da nossa alma. Mas, amados, o intuito final do crescimento é a salvação da nossa alma, o crescimento da nossa igreja e a marca, o que carimba, atesta o crescimento de uma pessoa madura é que ela é semelhante a Cristo. É o que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos, para a pessoa falar um negócio desse, tem que ter muita convicção da maturidade que alcançou em Deus. De dizer assim: olha, está difícil vocês observarem um exemplo espiritual, mirem na minha vida, porque fazendo o que eu faço, vocês vão certamente agradar ao Senhor. Isso é, amados, a convicção da maturidade que alcançou. E nós precisamos entender isso e pôr isso em prática. Jesus, ele falou isso, quando ele fala, João capítulo 16, no versículo 12, diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha que coisa interessante, amados. Jesus está deixando aqui bem claro, existe um determinado tipo de alimento para cada fase do crescimento. Naquele momento, os apóstolos não tinham condição de suportar aquilo que Jesus tinha para trazer a eles. Sabe, amados, às vezes a gente fica cobrando do Senhor, mas Pai, mostra para mim quais são os seus planos, mostra para mim quais são os seus propósitos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amados, muitas vezes Deus não vai lhe mostrar muita coisa da sua vida. Sabe por quê? Para você não se assustar. Porque você pode não ter maturidade para tolerar o que Ele tem para falar. Porque imagina só, você lá, recém-convertido, igual os apóstolos aqui, aí dizer assim, como o caso de Tiago: se prepara, porque quando Jesus morrer, tu vai ser preso e tua cabeça vai ser degolada. Bacana, né? Tu ia ficar bem tranquilo. Mas quando ele alcançou a maturidade do Espírito, a Bíblia diz, amado, Jesus vai falar aqui na sequência, vamos ler o texto aqui, ele fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, amados, Jesus está falando aqui: olha, agora vocês não têm maturidade para tolerar isso, mas quando vocês tiveram um encontro genuíno com o Espírito Santo, quando ele descer e estiver com vocês, vocês vão passar a desfrutar de uma maturidade que vai permitir com que vocês alcancem a plenitude do que Deus quer. Vocês vão começar a ouvir o que Deus quer com clareza e tomar as melhores decisões. Isso é tão importante, porque nós percebemos, amados, que a ordem de Jesus, quando ele foi ascender aos céus, é: não saiam, não se ausentem, até que o Espírito desça sobre vocês. E quando o Espírito Santo, lá em Atos 2, desce sobre aqueles discípulos, amados, eles ficam afogueados, ficam capacitados perante o Senhor, adquirem uma maturidade para enfrentar as adversidades. Sabe, amados, e aí nós vamos passar a ter outro entendimento das coisas. E aí precisamos começar a entender que existe, para que haja um adequado crescimento, nós falamos sobre o crescimento espiritual, nós falamos sobre a importância do crescimento espiritual, nós falamos sobre os estágios do crescimento espiritual, entre bebê, jovem e o adulto ou maduro, e nós precisamos falar também sobre o alimento que é destinado. Para que haja um crescimento adequado, existe um alimento para cada fase do crescimento. Nós falamos aqui, existe o leite para quem é bebê, o alimento líquido, mas existe o sólido, ou seja, o alimento mais forte. Para quem? Para quem já alcançou um crescimento para suportar aquilo. Amados, se o próprio Jesus falou aos seus discípulos: vocês não conseguem compreender todas as coisas agora, mas na frente vocês vão conseguir. Nós precisamos parar de ficar exigindo do Senhor resposta para tudo no momento que a gente quer. Isso é falta de maturidade, isso é meninice. É igual uma criança, chega para uma criança e dizer assim: olha, eu vou te dar um presente no Natal. Queridos, ela não vai parar de falar com você até você dar o bendito do presente. Porque ela não consegue entender que existe um processo a ser esperado. Já chegou o Natal? É amanhã? Não, então me dá. Não, me dá. Não me dá. Me dá.
E às vezes a gente está assim com o Senhor. Senhor, eu quero aquela promessa. Tenha paciência. Não, me dê, Senhor. Me dê. Não, Senhor, me dê. Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Eu vou dizer uma coisa a você, queridos. O seu pai natural, você pode até atazanar o juízo. E ele dá o que você quer. Mas o Pai dos céus, que é rico em longanimidade, meu querido, desista, viu? Porque você não vai conseguir mudar os cursos de Deus. Não vai. Não vai. A tua impaciência não vai mover a Deus. Amados, a Bíblia diz que um ano para ele é como 1000 dias, e 1000 dias como um ano. Meu amigo, fique tranquilo, porque Deus não vai se mover do seu trono para fazer o que não está no propósito dele, porque você está inquieto, impaciente e chorando, desesperado com isso. Isso é sinal apenas da sua imaturidade. É igual o pai, quando fica vendo o filho chorando, meu Deus, tadinho, nem sabe o que é a vida. Está chorando, se estressando, não tem nem por que se estressar. A gente faz isso com nossos filhos, né? Meu Deus, está chorando, está se acabando de chorar por causa disso. Meu Deus, é tão pouco, meu filho. Você nem sabe como é a vida. E Deus às vezes olha no trono assim, e fala, meu Deus não, né? Deus está falando, eu mesmo, né? Ele está falando, rapaz, por que esse povo sofre tanto? Por que esse povo é tão ansioso? Né? Às vezes a gente fica muito angustiado. Isso é falta de quê, amados? De maturidade. Precisamos entender isso. Se Jesus falou isso aos seus discípulos, amados, precisamos entender isso. E entender que o comportamento, um terceiro aspecto do crescimento espiritual, é que o comportamento ele é condizente com cada fase. Como já falamos aqui. A gente espera birra de quem é criança, não de quem é maduro. A gente espera irritabilidade de quem é criança, não quem é maduro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, chamando a atenção deles, falam que, olha, eu vos escrevo porque vocês são carnais e não são maduros. Meu querido, imagina você receber uma carta redigida a punho do cara que fundou a igreja que você está, dizendo a você, eu estou decepcionado com o comportamento que vocês estão apresentando. Parece um bando de menino mimado. Estou parafraseando, tá? Parece um bando de menino mimado que nem parece crente. Não tem compostura, não tem conduta adequada, não tem um comportamento condizente. E às vezes estamos agindo dessa forma. Mas carnalidade é reflexo de imaturidade. Se você puder anotar, anote isso. Carnalidade é um reflexo de quem é imaturo em Deus. Por quê? Porque dá vazão aos sentimentos, extravasa as suas emoções. Aí você pode dizer assim, não, mas é porque você nunca passou por isso. Uma vez, vou dar um exemplo, tá? Eu era recém-casado. E a minha esposa me tirou do sério. Ela me tirou muito do sério. E amados, eu me acho a paz em pessoa. Mas nesse dia, eu agi na carne. Sabe o que eu fiz? Para não fazer nenhuma loucura na integridade física dela, eu peguei a porta de um guarda-roupa que tinha. Isso é carnalidade, querido. Eu agi na carne. Eu dei um murro nessa porta, que ela quebrou a porta do guarda-roupa. Mas não só quebrou a porta do guarda-roupa, quebrou a minha mão. E eu trabalho com a minha mão. E eu fiquei 2 meses sem poder trabalhar. O que é isso, amados? Carnalidade. É agir sem medir as consequências. Isso é o tipo de comportamento de quem é imaturo. Quem age sem pensar. Gente que vai, entendeu? No meio da discussão, marido e mulher, xinga, fala um monte de besteira. Ah, porque você isso, você é aquilo. Ah, porque você isso, aquilo ali. Ah, porque você isso, aquilo outro. Joga as coisas na pessoa. Entendeu? Você acha que isso existe, querido? Pega prato de comida e joga na cara da pessoa. Isso existe. Entendeu? Agora, você acha que você fazendo essas coisas, o nome do Pai é glorificado? Não é. E o pior de tudo, amados, é que isso vai trazer uma consequência.
E amados, Deus, Ele é amor, Deus é longânimo, Deus é tardio em se irar, fácil de perdoar. A Bíblia fala que Ele pega os meus pecados e lança no mar do esquecimento. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, Ele também é justo juiz. E quando se fala em consequência, amados, Deus Ele é inegociável. Porque o que você fizer, a consequência que você gerar, amados, você vai pagar. Você vai pagar. Porque Deus é justo. Existe um provérbio chinês em que tinha um rapaz que tinha um comportamento extremamente explosivo. E aí, para tentar abrandar a fúria dele, o mestre pegou para ele e disse assim: você vai pegar, toda vez que você estiver com raiva, você vai pegar a porta do seu quarto e você vai pregar um prego nessa porta. Diz esse provérbio que no primeiro dia ele pegou 37 pregos nessa porta. Mas ele foi observando quão explosivo ele era, quão imaturo ele era, e foi diminuindo, até o dia que ele parou de pregar pregos nessa porta. E foi falar para o mestre. Ele chegou e falou: agora você vai arrancar os pregos da porta. Quando ele arrancou, tinham inúmeras marcas. E ele disse: essas são as consequências das suas atitudes impensadas. Você pode até remover o erro, mas a marca do que ficou pode ser inapagável. Cuidado com as suas atitudes. Esperamos de bebês certas atitudes, mas de pessoas, como o escritor aos Hebreus falou, que pelo tempo que tem na igreja, pelo tempo que tem aqui dentro, já deveriam ser mestres, mas estão agindo como crianças. Amados, precisamos entender que de criança não se espera outra coisa a não ser birra, e criança não tem direito a nada, até porque o primeiro texto que nós vemos lá em Gálatas fala que o herdeiro de menor não difere na casa em nada dos demais escravos. Ele pode ter o direito que for, mas porque não tem maturidade, ele vai permanecer igual a um escravo. Esse comportamento de maturidade não é só no que diz respeito a atitudes explosivas, mas é também em relação a pensamentos. Pensamentos de se sentir injustiçado o tempo todo. Tem muita gente que se acha a pessoa mais injustiçada do mundo. Tem gente que acha que o universo conspira contra ela. É porque Deus foi com a cara, Deus arracha uma asa para fulano, mas para mim não. Para mim tudo é mais difícil. Isso é um pensamento do diabo que está aprisionando muito crente da igreja. E às vezes a gente age igual o filho pródigo. Aliás, o irmão do filho pródigo. O filho pródigo é imaturo, porque chega para o pai, pede a herança, vai gastar com o que não deve e volta arrependido. Todo estrupiado, todo machucado. Mas qual a atitude do irmão perante aquilo? Quando o pai se alegra, manda matar o melhor cordeiro. Estava lá, de birra, do lado de fora da festa, sem querer entrar. Aí o pai está lá fechando, cadê fulano? Está lá fora. Aí chega lá, rapaz, vamos entrar. Teu irmão estava morto, teu irmão estava morto, teu irmão está vivo. Que nada. O cara sai aí para fazer um monte de besteira, o senhor fica dando valor a isso aí. Por isso que ele não para de fazer as coisas erradas, porque você dá corda. Agora, eu que estou aqui te servindo, ó, suando aqui todo dia, nem para fazer uma festinha com meus amigos aqui, o senhor me dá um cabrito. Aí o pai olha para ele e fala assim: ei, peraí, você não entendeu não. Tudo que é meu é seu. Essa casa aqui é sua. O cabrito ali é seu. Você não foi porque você não quis. Você não chamou seus amigos e não deu uma festa porque você não quis. Isso é comportamento de imaturidade. Às vezes a gente quer, na nossa imaturidade, querer que as pessoas estendam tapete vermelho para a gente passar. Amado, isso não existe. Isso é imaturidade. Não, mas eu quero que quando fizer alguma coisa na igreja, alguém chegue para mim, dê um tapinha na frente e fale assim: muito bom o que você fez, viu? Queridos, reconhecer o trabalho dos outros é ótimo, mas deixa eu lhe falar uma coisa: se isso eventualmente não vier, porque está todo mundo corrido, todo mundo com problema na cabeça, todo mundo com um monte de coisa para fazer, está tudo bem.
Porque você faz para o Senhor, não é para os homens. Sabe, se depois desse culto as pessoas chegarem para mim e disserem assim, a palavra foi uma bênção, tá ótimo. Mas se não falarem nada, tá ótimo também, amados, porque eu estou aqui fazendo para o Senhor, não é para os homens. E a gente tem que começar a entender isso. Não é não reconhecer e dar a honra às pessoas, mas é entender que isso não deve ser a motivação, os elogios. Entender que eu não preciso de plateia batendo palma para mim, fazendo coro, para as coisas acontecerem. Entender a maturidade, para a gente entender que isso aqui, púlpito, servir na igreja, não é status, é responsabilidade e cobrança dobrada. O apóstolo Tiago já fala isso, irmãos, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque a cobrança de vocês será muito maior. Há gente que fica assim, não, porque eu sou diferenciado, eu tenho graduação, tenho pós-graduação, posso nem falar isso aqui, que tem 2 doutores aqui de fato, né? Eu sou, né, só por status social, mas vocês são de fato doutores honoris causa aí. E tem gente que fica falando, não, é porque eu tenho graduação, tenho pós-graduação, tenho mestrado, doutorado, tenho especialização, tenho não sei quantos negócios, e ninguém bota para pregar. E eu vejo um monte de gente lá que mal tem um curso no ensino médio, mal tem um curso básico, pegando o microfone. Isso é carnalidade, isso é imaturidade. Você deveria entender que para pegar aqui, amados, você tem que entender que pegando aqui, você está assumindo um compromisso com Deus. E a cobrança é muito maior. Isso aqui não é status, nunca foi, nem deveria ser. Se alguém pensa dessa forma, precisa se arrepender desse pensamento. Isso é imaturidade, querido. Isso trava o crescimento das pessoas. Isso trava o crescimento, mas nós precisamos crescer. Crescer é fundamental para nós. Então, amados, para encerrar, eu queria que você abrisse comigo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos, se você quer se gloriar de alguma coisa, você quer ser uma pessoa madura em Deus, se glorie na revelação de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa motivação. Sabe, quando um crente maduro demonstra que ele está exultante em fazer parte da obra do Senhor, está exultante em fazer parte da família de Deus e ser um agente ativo no processo de crescimento da sua igreja local, isso, amados, é que demonstra a maturidade. Não é o número de likes, de curtidas, não é o número de interação social, é o quanto eu e você fazemos ao Senhor. Tanto é verdade, amados, que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, olha, quando você for orar ao Senhor, ore no seu quarto secreto. Não precisa, Jesus está falando assim, olha, não precisa estar gritando, Deus, estou eu aqui, ó, te adorando. Isso é imaturidade. Porque o teu devocional, amados, não precisa ninguém saber o que você está fazendo. Só para você saber, é você e Deus. Ah, mas como é que vão saber? Não precisa ninguém saber. Agora, o seu comportamento vai ditar o grau de maturidade que você está andando. O grau de crescimento que você alcançou. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, deixa eu só, o Senhor me trouxe esse texto ao coração, não queria encerrar sem estar lendo esse texto. Marcos capítulo 4, no verso 26, diz assim, o reino de Deus é assim como se um homem, Marcos 4, 26, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma se frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice,
porque é chegada a ceifa. Esse texto é poderoso, que ele está falando sobre o processo do crescimento. Existe um semear, existe um trabalhar nesse processo. É o que ele está falando aqui, ó. Dormir e se levantar de noite e de dia. E aquele crescimento vai sendo produzido, aquela semente vai sendo germinada. Pode ninguém estar vendo. Está debaixo da terra, ninguém está vendo. Mas você está lá, trabalhando, regando, alimentando. Passa pela fase do alimento, do alimento que é leite. Depois passa para o alimento sólido. Anda nos frutos do Espírito. Abdica das obras da carne. Anda em maturidade. Anda em santidade. Exercitando as faculdades, como diz lá em Hebreus. Colocando em prática a palavra. E isso vai gerando maturidade. Vai gerando um crescimento. E a Bíblia fala que a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Queridos, não queira meter o carro na frente dos bois. Não queira acelerar processos diante de Deus. Crescimento é baseado em um processo. Tem um texto em Levítico que fala, Deus fala para Moisés, para falar ao povo, quando vocês chegarem na terra, nos 3 primeiros anos que vocês plantarem, não colham nada. Não colham nada. No 4º ano, peguem tudo que vocês colherem e ofertem ao Senhor. E a partir do 5º ano, tudo que vocês coletarem é de vocês. Fazendo isso, vocês vão prosperar. Aí o imaturo fala o quê? Espera aí eu vou plantar, eu vou trabalhar. Aí quando chegar na hora de colher, eu vou tocar fogo? Vou nada. Oxe, eu não sou besta? Vou nada, Moisés. Que conversa besta é essa? Deus estava querendo ensinar ao povo algo chamado de paciência. Entender que existe um processo no crescimento e na maturação. Não existe maturidade alcançada sem que haja tempo e processo de investido naquilo ali. Não existe fórmula mágica no reino dos céus. Não se forma pregadores do dia para a noite no estalar de dedos, amados. Isso começa com o esmero da palavra, estudo, oração, devocional, oração em outras línguas, se enchendo da palavra, abdicando do pecado, abdicando do mundo, se dedicando ao Senhor, à palavra, e você vai gerando isso. É um processo. Nós não podemos negar os processos de construção e de crescimento que existem. Isso é algo que precisamos entender. Crescimento, amados, é necessário, é indispensável. Nós não podemos estar numa igreja entrando, saindo do mesmo jeito. Entrando, saindo, a vida do mesmo jeito. Entrando, saindo, você com as mesmas atitudes. Entrando, saindo, não muda nada. Tem alguma coisa de errada, precisa mudar, precisa crescer. Sabe, amados, nós não temos mais na nossa igreja, um culto como esse aqui, pessoas que precisem receber leite. Aqui é lugar para alimento sólido, para pessoas que estão alcançando um status de uma maturidade. Mas, amados, para que eu e você consigamos andar dentro da promessa do que Deus tem na sua vida individual e na coletividade da igreja, precisamos alcançar maturidade. Ah, mas eu já sou maduro. Então, se conserte, porque você se julgar maduro já é um sinal de imaturidade. Primeira coisa. Segundo passo, procure amadurecer mais no Senhor. Porque, amados, se a promessa não chegou na sua vida, aquilo que você quer, analise se é por falta de maturidade. Amém, amados? Em Hebreus fala que devemos tomar como exemplo aqueles que, pela fé e perseverança, alcançaram a promessa. Fé, amados, é indispensável. Mas só fé, sem perseverança, sem maturidade, não vai fazer com que você alcance a plenitude do que Deus quer. Amém, queridos?